Fique em casa, sai de casa. Esses imperativos dominaram as conversas e as redes sociais. De um lado, há aqueles que dizem, lá fora há um vírus mortal. De outro, aqueles que dizem, aqui dentro de casa há uma fome insuportável. Outros dizem, se não trabalharmos, as empresas e a economia quebrarão. Há muitos que dizem, se as igrejas estiverem fechadas, o povo não terá onde encontrar apoio espiritual. A pandemia pode se transformar em um pandemônio. Onde encontrar o equilíbrio e a solução? Para os que creem em Deus e aceitam as Escrituras Sagradas como regra de fé e prática, poderão encontrar alguns ensinos na vida dos heróis da fé, que muito os ajudarão. Noé, Deus disse a ele, faz uma arca e entra nela com toda a sua família, pois julgarei o pecado da humanidade. Após sair da arca, Noé plantou uma vinha e, infelizmente, embebedou-se. E isso gerou um conflito entre os seus filhos e trouxe uma maldição. O vírus do pecado, mesmo tendo ficado dentro da arca, estava dentro do coração do homem. O justo Noé se tornou culpado de embriaguez. Davi, homem segundo o coração de Deus, conhecido por vencer batalhas e derrotar gigantes, numa determinada ocasião, quando o exército saiu para a guerra, ele ficou em casa. E de dentro da sua casa, viu uma mulher banhando-se e abriu-se uma porta para um grande pecado. Davi, dentro de casa, tornou-se culpado de adultério e, pior ainda, assassinato. O vírus do pecado estava dentro dele. Nos dias do profeta Daniel, houve uma ordem, uma quarentena de oração. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer Deus ou pedir qualquer coisa a qualquer pessoa, a não ser ao imperador. Daniel, em sua casa, como costumava fazer, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e por conta disso, foi denunciado e lançado na cova dos leões. Porém, Deus enviou o seu anjo e o livrou. De dentro da sua casa, foi vitorioso, se tornou um exemplo do poder da oração. O apóstolo Paulo, detido na prisão de Roma, escreveu várias cartas e, orientando os crentes da igreja de Éfeso, deu-lhe muitas exortações práticas. Destacamos 2 princípios. Não deis lugar ao diabo e, por outro lado, enchei-vos do Espírito Santo. Jesus, o mestre por excelência, nele encontramos o perfeito equilíbrio. Ao mesmo tempo que ele disse, entra no teu quarto e ora em secreto, também é dito que ele saía para lugares desertos, ainda escuro, e ali orava. No deserto, fora de casa, enfrentou as tentações, venceu o diabo. Diariamente praticava a oração secreta e também com os seus discípulos. Ele é o único, nascido de mulher, que nunca pecou e triunfou sobre a morte e o diabo, sendo o nosso único Salvador. Após a ressurreição, o Senhor Jesus Cristo dirigiu-se ao apóstolo Pedro e disse-lhe, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Cheio de graça, restaurou o apóstolo que o havia negado por 3 vezes e o incumbiu de proteger o rebanho. Eu gostaria de oferecer alguns conselhos práticos. 1. Independente de nossa posição, fica ou sai de casa, oremos uns pelos outros e compartilhemos bons conteúdos. 2. Todos enfrentamos inimigos comuns, a carne, o mundo e o diabo. E para vencê-los precisamos nos encher do Espírito Santo. Ficar em casa e não se encher do Espírito Santo e dando lugar ao diabo
fará que, quando terminar a quarentena, o mal, o pecado, poderá ser praticado de forma ainda maior, como uma represa que se rompe, destruindo tudo pela frente, com fúria e força. Terceiro, lembre-se da promessa de Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. E nessa eterna morada nunca se ouvirá: fica ou sai de casa. Aproveite esse tempo para refletir sobre a voz de Cristo e nos prepararmos para ir para a nossa eterna casa, o céu. Eu estou em Socorro, sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, conhecido como Pastor Pierre, e gostaria que nós juntos façamos pela verdade, além do que muitos fazem pela mentira. Oremos uns pelos outros, compartilhemos bons conteúdos. Shalom, Adonai, Shalom, a paz do Senhor para todos e, se Deus permitir, até o próximo vídeo. Feliz 16 de abril. Fique em casa ou saia de casa. Encha-se do Espírito Santo. Amém.